acho que era Mulher Maravilha, eu acho que foi esse filme que a gente assistiu. E a figura do homem, o homem era sempre um bobão, não fazia, não conseguia vencer nada, mas a mulher não, a mulher vencia. E a gente sabe que existe um discurso militante por trás de tudo isso, mas o propósito é deixar você que é pai, você que é homem, ser cada vez mais fragilizado. Um pai bobo, um pai que em alguns casos até o mundo desconsidera a figura, o papel dele lá. Meus irmãos, hoje eu gostaria de refletir com você sobre o principal dever da figura paterna. E quando nós refletimos sobre o principal dever que temos dentro da nossa família, nós estaremos cumprindo a nossa missão, a missão que Deus nos deu, a missão que o Pai quer que venhamos realizar. Então, se você tem se sentido aí tendencioso a esse caminho da fragilidade, eu gostaria de chamar a sua atenção e lembrar a você que você tem uma missão pesada a ser realizada, mas que Deus há de cumprir, há de dar a você condições para cumpri-la. Quando olhamos para Jacó, irmãos, aqui nesse contexto, Jacó era um patriarca, um dos patriarcas de Israel, de 3 pessoas que são citadas como o símbolo do patriarcado. Está lá Abraão, Isaque e Jacó. Jacó foi tratado por Deus. Jacó foi um servo de Deus, por meio de quem Deus assim usou Jacó para levar adiante a promessa de novo céu, não, a promessa de uma nova terra que Deus havia prometido para o seu povo. E quando então nós observamos a história de Jacó mais detidamente nessa passagem que lemos, nós aprendemos aqui a seguinte lição: que um pai que recebe de Deus a salvação deve lutar pela salvação da sua família. E essa é a principal missão de você que é pai: lutar pela salvação da sua família. Você recebeu de Deus o entendimento do Evangelho. Você hoje pode ver o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, e uma vez que Deus destampou os seus olhos, você agora tem essa responsabilidade de fazer a sua esposa, os seus filhos e todos aqueles que estão debaixo das tuas asas ouvirem o Evangelho. Meus irmãos, nós iremos aprender isso a partir dessa história aqui de Jacó. E eu queria contextualizar ela para que você possa entender por que o autor aqui, Moisés, relatou essa história para nós. Deus havia dado filhos a Jacó, e Deus deu uma filha a Jacó através de Lia. O nome dessa filha era Diná. Diná, certa vez, enquanto saía para avistar as mulheres da terra onde eles estavam, de repente surge um indivíduo chamado Siquém e o seu pai Hamor. E Siquém olha para Diná, e como era costume dos cananeus, ao avistar Diná, a filha de Jacó, o que é que esse homem faz? Começa a desejar Diná, a filha de Jacó. E vai então ao encontro de Diná, e ao invés de ali flertar com ela, conversar com ela, não, ele simplesmente agarra Diná à força, estupra Diná e leva Diná para habitar nas suas tendas. Meus irmãos, esse episódio gerou um extremo desconforto entre os filhos de Jacó, de maneira que quando Jacó soube disso, Jacó ficou temeroso do que poderia acontecer e não disse aos seus filhos de imediato, mas quando seus filhos souberam, traçaram uma estratégia. E aí os filhos dele, Levi e Simeão, vão até ali a Siquém, a Siquém que havia levado Diná, e diz o seguinte: olha, eu vejo, Siquém, que vocês querem uma relação de proximidade entre a família de vocês e a nossa. Vamos fazer o seguinte, já que vocês querem isso, já que vocês querem ser participantes da nossa família, nós que servimos ao Deus Jeová, vocês vão fazer o seguinte: nosso Deus só aceita que vocês entrem numa relação conosco se vocês se circuncidarem. Veja a estratégia. E aí o que foi que Hamor, o pai de Siquém, e Siquém fizeram? Decretaram dos portões da cidade que todo homem deveria fazer a circuncisão para entrar ali na família de Jacó, para ter algum vínculo com o povo da aliança. E aí o que foi que aconteceu? O povo imediatamente obedeceu: vamos circuncidar. Você sabe o que é a circuncisão. A circuncisão é um corte que acontece no órgão genital
masculino. Deus havia estabelecido a circuncisão como uma maneira do povo lembrar da aliança que ele havia feito com os pais. E ali o povo de Siquém, de Ramor, começam então a circuncidar. Se circuncidaram e disseram, não, agora Diná vai casar com Siquém e nós vamos ter uma ligação com o povo de Jacó, que seria chamado povo de Israel mais adiante. Aconteceu, irmãos, que quando todos os homens se fizeram a circuncisão, ao terceiro dia era o pior dia. Por quê? Porque era o dia da inflamação. É o dia que o homem fica incapacitado de estar fazendo qualquer trabalho, porque fica inflamado lá onde o corte foi feito. E Levi e Simeão tiveram então a brilhante, para não dizer terrível ideia, de dizer o seguinte: agora chegou a hora da vingança. Quando estavam todos os homens daquela cidade, irmãos, ali, doentes, febrios, por conta daquele corte que haviam realizado, Levi e Simeão vão até aquela cidade, veem os homens naquela situação, e o que é que eles fazem? Eles matam, irmãos, todos os homens, mataram Ramor, que era o pai de Siquém, que havia estuprado Diná, mataram todos os homens, com um detalhe, diz o texto, você pode ver nos versículos anteriores, que eles, além de matarem, eles saquearam os bens daquela cidade. Levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram os bois daquela cidade, de maneira que a vingança foi para além da conta. Aquilo que seria um acerto de contas, irmãos, despertou agora um grande problema entre Jacó e os habitantes ali daquela região, os cananeus. Meus irmãos, quando os demais habitantes souberam que Levi e Simeão foram ali não para vingar Diná, mas além de vingar, levaram os bens daquele povo ali, o povo começou a ficar também irado. Tomaram as dores de Siquém e de Ramor. Enquanto isso, Jacó estava em casa. Quando Jacó soube o que os seus dois filhos haviam feito, de toda essa estratégia que eles haviam tramado e realizado, Jacó ficou preocupado. Porque diz o texto sagrado que Jacó pensou: nós agora arrumamos um problema com todos os habitantes dessa terra. E sabe o que é que vai acontecer? Os jebuseus, ferezeus, heteus vão se levantar contra nós e vão exterminar a nossa família, vão matar a nossa família, porque vocês fizeram isso, vocês quiseram fazer a justiça com as próprias mãos, ao invés de esperar que Deus realizasse então o juízo ali sobre aquele povo. Se você observar na sua Bíblia, no versículo 31 do capítulo 34, veja a resposta que os filhos de Jacó deram, Simeão e Levi. Eles disseram o seguinte, e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Irmãos, eles não agiram na dependência de Deus, eles simplesmente se tornaram juízes, e como juízes foram ali, mataram aquele povo e trouxeram um problema agora sobre a vida de Jacó. Jacó, o patriarca, o pai, o líder daquela família, agora tinha um problema para resolver. Jacó precisava de uma salvação. Jacó precisava agora de uma intervenção divina, sobrenatural, que pudesse livrar ele, sua família e os seus bens do juízo de um povo pagão, que agora estava reunido para destruir Jacó e sua família. E eu queria que você agora observasse as iniciativas que Jacó vai fazer. Veja algumas lições que Jacó dá aos pais que foram salvos por Deus e desejam cumprir bem a sua principal missão, que é ser salvo e levar a sua família à salvação. Primeiramente, meus irmãos, a história de Jacó nos ensina que o pai que é salvo por Deus sabe que não há salvação senão em Deus. O pai que é salvo, ele está tomado dessa convicção de que se há salvação, essa salvação não vem das suas mãos, nem vem dos seus entes queridos, vem de Deus. Quando Jacó se viu, irmãos, nessa situação, apertado, pressionado, prestes a ter a sua família destruída, o que é que Jacó faz? Jacó aguarda de Deus uma resposta. No versículo de número 1, veja o que diz o capítulo 35,
Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Perceba que é Deus que vai ao encontro de Jacó. Deus estava a contemplar aquela situação, Deus sabia da salvação que Jacó tanto necessitava, e Deus então passa a dar as coordenadas a Jacó. Deus vai até Jacó e diz a ele: você agora vai voltar para o lugar do encontro, para o lugar em que eu apareci a você, falei a você quando você fugia lá de Esaú, quando Esaú queria tirar a sua vida e eu apareci para você, você vai para lá. Meus irmãos, essa maneira soberana e graciosa de Deus se revelar a Jacó, nos mostra, irmãos, aqui o que Deus é para Jacó. Porque Jacó sabia muito bem que o único que poderia livrar ele daquele castigo que aquele povo pagão estava determinado a realizar, era Deus. Simeão e Levi, irmãos, decidiram fazer justiça com as próprias mãos, por causa da sua irmã Diná. Simeão e Levi agiu como muitas vezes nós agimos. Ao invés de esperar a ação de Deus, o juízo de Deus, queremos ajeitar as coisas, queremos nós mesmos fazer justiça com as próprias mãos. E todas as vezes que nós usurpamos o lugar de Deus como juízes, nós arrumamos problema. Nós arrumamos problemas, irmãos. Irmãos, Simeão e Levi fizeram isso. Eles trouxeram inimizade entre a família de Jacó, a sua família, os cananeus e os ferezeus. O problema, irmãos, eles não apenas se vingaram de Ramor, eles foram muito além, porque todas as vezes que a gente quer manifestar a nossa justiça, a gente não é justo como deveria. Nessa história, o que seria uma justiça dentro da lei do talião, olho por olho, dente por dente? Se Jacó, se fizeram aquilo, estupraram Lia, se estupraram Diná, melhor dizendo, se estupraram Diná, deveria ser a morte deles, até seria a justiça diante da lei, mas eles não fizeram só isso. Eles foram além. Eles saquearam, roubaram, irmãos. Além de matar, roubaram, levaram as mulheres, levaram os animais daqueles povos. Irmãos, quando a justiça é feita com as próprias mãos, ela nunca está dentro da justiça de Deus. Ela sempre vai um pouco mais além. Tome cuidado, porque talvez o seu coração esteja ferido. Tome cuidado, porque diante de você, talvez você tenha que tomar uma ação que seja um ato de justiça por você. Lembre-se que você nunca vai fazer isso justamente. É por isso que Deus nos exorta, nos instrui a entregar a Ele a justiça. A vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. A salvação estabelecida pelos filhos de Jacó não foi a estabelecida por Deus. Irmãos, a salvação para os filhos de Jacó consistia em eles irem lá e realizarem o que eles bem entendessem, uma justiça segundo os próprios pensamentos deles, mas não era, irmãos, a justiça segundo Deus. Diante da ameaça que estavam passando, Jacó espera em Deus a sua salvação, e a palavra de Deus então vai ao encontro de Jacó para prover a salvação, como nós acabamos de ler. A palavra de Deus. Aqui eu abro um parêntese. Hoje pela manhã nós falávamos aqui que o nosso Deus é o Deus que intervém na história. Ele entra na história. Ele fala na história. E a maneira pela qual Deus fala e age na história é por meio da palavra. É sempre Deus falando, dizendo algo. Aqui com Jacó não foi diferente. Diz o texto que Deus disse a Jacó, ou seja, a palavra foi ao encontro de Jacó, e Jacó entendeu o caminho que ele deveria seguir para que a salvação chegasse à sua vida. Meus irmãos, a palavra se encarnou, a palavra tomou a forma humana, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para te dar salvação, para que você pudesse ser salvo. Meus irmãos, a salvação é uma obra de Deus em nosso favor. A salvação é Deus vendo os conflitos que nós estamos passando aqui nessa existência, a força do inimigo que se levanta contra nós, e Ele, por meio da sua palavra, nos dando o caminho, a instrução, a estratégia para que nós possamos
experimentar e viver a sua salvação. É como Paulo escreveu de forma muito clara aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Acompanhe na sua Bíblia. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, Paulo: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. A salvação de Deus para Jacó, irmãos, não era obra das mãos de Simeão e Levi, era obra das mãos de Deus. O que Jacó fez foi simplesmente confiar no Deus, que o único que poderia livrar a sua alma daquela situação. Talvez, meu amado irmão, sua família esteja buscando a salvação em outros lugares, e até por outros meios, que você tem contemplado, que você tem visto, a obra sendo feita com as próprias mãos, e você como pai, e você como líder da família, que conhece a salvação de Deus, escute aqui o que Deus está falando. Mostre que não há salvação unicamente sem Deus, que Deus é o único que pode salvar, que o único caminho, não há atalho, é Cristo Jesus, aquele que pode nos levar para Deus, aquele que pode e nos leva no caminho da sabedoria. Mostre, às vezes a nossa família está caminhando, os nossos filhos estão caminhando num caminho, irmão, de perdição, que no fundo é uma busca de salvação, uma busca pela felicidade, uma busca pela uma existência mais sábia, mais prazerosa, mas que a gente sabe, irmãos, que é uma grande furada, que a gente sabe que o fim é destruição e a gente não pode ficar calado, porque nós sabemos, irmãos, que não há salvação por meio das nossas obras. É quando Deus fala, é quando a palavra de Deus ressoa ao nosso coração como paz, que nosso coração descansa. Porque em Deus há salvação. Jacó sabia muito bem disso. Ensine aos seus filhos, ensine ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu esposo, o único caminho capaz de salvar, e que não é por meio das mãos dela, mas pela cruz do Calvário, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque ali Deus estava lançando, Deus estava proclamando a sua palavra, para que nós pudéssemos receber da parte dele a salvação. Meus irmãos, não há salvação para quem confia em suas próprias obras. Não há. E a história aqui nos deixa claro isso. Simeão e Levi estavam cheios de justiça. Estavam tomados pelo sentimento de vingança, acreditando que precisariam fazer aquilo ali para salvar a honra da sua família. Mas a salvação pelas mãos deles, irmãos, foi uma salvação furada. Foi uma salvação que não aconteceu. A salvação vem de Deus. E é isso que Jacó escutou da parte de Deus. Então, meu irmão, primeira coisa que Jacó aqui nos ensina, irmãos: aqueles que foram salvos por Deus, eles sabem que não há salvação senão em Deus. E quando nós temos essa consciência, nós estamos agora no primeiro passo para cumprir a nossa missão dentro do nosso lar. Mas essa história ainda nos mostra algo mais. Em segundo lugar, a história de Jacó, aqui nessa passagem, nos ensina que um pai que é salvo por Deus, prega para a sua família e testemunha do socorro do Senhor. Você sabe que em Deus há salvação, né? Agora chegou a hora de abrir a boca e falar. Chegou a hora de verbalizar. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É interessante porque quando Deus fala a Jacó, e lembra que teve um encontro com ele lá quando ele fugia do seu irmão Esaú, Jacó imediatamente sabe que o Deus que o consolou, que o Deus que esteve junto com ele quando ele estava com a alma angustiada, era o Deus que iria dar salvação para aquela situação que ele se encontrava. Veja o que diz o versículo 2. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Versículo 3: vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. O que é que Jacó faz depois de ter ouvido da parte de Deus
o que deu, as instruções para a vida dele. Jacó vai até sua família. E um detalhe, você pode pensar, a família de Jacó era uma família de santos, que serviam ao único Deus criador dos céus e da terra. Não eram, irmãos. Pelo texto aqui nós percebemos que era uma família contaminada pela idolatria. Até a roupa que eles usavam, irmãos, eram roupas que tinham relação cultural com os povos pagãos, nos atos que eles realizavam para os deuses pagãos. E Jacó diz então: joguem fora os deuses de vocês. O que é que Jacó está falando? Jacó está fazendo, Jacó está chamando sua família a servir ao único Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que irá salvar a sua família, irá salvar a sua alma. Joguem fora os deuses estranhos de vocês. É interessante que ele lembra também de quem é esse Deus. E lá no finalzinho do versículo 3 ele diz: ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. O pai que foi salvo por Deus, que entendeu o Evangelho, é um pai que testemunha do socorro de Deus. É um pai que prega o Evangelho para o seu lar, que faz dos seus filhos, do seu cônjuge, a sua primeira obra a ser realizada. Meus irmãos, deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês que hoje, no dia de hoje, me chamou muita atenção. Ela saiu, eu posso dizer aqui. Hoje de manhã, meus filhos me fizeram uma surpresa. Mirelle fez lá um negócio para eles, e fez um café da manhã, e eles queriam levar o café da manhã na cama. E Mirelle disse assim: vocês vão ter que colocar alguma coisinha aqui para dizer para o pai de vocês. E aí, eles começaram a dizer o que eles lembravam de mim, algo que chamava a atenção neles com relação a mim. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz com uma frase que estava lá, muito feliz. Eles disseram, Caleb e Mariana, disseram assim: ele ora comigo. Meus irmãos, eles lembraram que eu, como pai, estou junto com eles, e a gente ora, e a gente clama a Deus, e a gente pede a Deus. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque eles estão ouvindo o Evangelho. Porque eles estão ouvindo o Evangelho. Se vão realmente permanecer, eu tenho feito meu papel. Eu tenho feito meu papel. Quem sabe é Deus. E a minha oração é essa: Senhor, firma. Senhor, mostra a eles o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Agora, quem firma é Deus, não sou eu. Mas eu fiquei feliz, sabe por quê, irmãos? Porque faz parte da minha missão, faz parte da sua missão, pregar o Evangelho, estar junto com os seus filhos, orar com eles, lembrar a eles o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, e que o nosso Deus é Deus que nos dá salvação, que está junto de nós. Se eu conversasse com os seus filhos hoje e perguntasse a eles: você tem orado? Como é que seu pai ora? Será que eles saberiam pelo menos como é que se inicia a sua oração? Meus irmãos, nós não podemos negligenciar a nossa principal missão, que é levar salvação à nossa família. Nós precisamos fazer como Jacó, ouvir da parte de Deus, o Deus que salva, nos dirigir à igreja e dizer: olha, abandonem os demais deuses, abandonem as roupas do pecado, sigam ao Deus que é consolo, ao Deus que traz paz no momento de angústia, ao Deus que na cruz do Calvário derramou o seu sangue para nos dar vida, Meus irmãos, quando a gente está aqui apresentando crianças, eu sei que ressoa no coração o peso da responsabilidade. E a Axia estava lembrando a mim ontem, né? Ontem a gente conversava e ela dizia bem assim: pastor, eu lembrei quando você falou assim, vocês vão ser tentados a não orar com a Sofia. É isso que a gente é tentado todos os dias. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil orar com os filhos? Orar com sua esposa? Não, irmãos. Todos os dias você vai chegar cansado em casa e vai dizer: eu vou cair aqui na cama, e vai querer dormir logo. Você vai estar tão apressado nesse corre-corre do dia a dia, que você não vai querer nem orar pela refeição que você come. Você vai ser tentado. Mas a nossa vida é uma guerra contra as inclinações pecaminosas do nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Jacó consagrou sua família, ordenando a santidade dentro da família. Lancem fora os deuses estranhos. Nós poderíamos aqui abrir um parênteses e falar muito sobre a idolatria que tem entrado nos nossos lares, irmãos.
A idolatria que tem entrado nos nossos lares. Quando é que a idolatria entra, irmãos? Quando nós começamos a usar e perceber e dar valor às coisas dessa existência que só Deus pode cumprir em nós. E quando perdemos então essas coisas dessa existência, entramos no desespero total. E quando isso acontece, está ali um ídolo. Está aí um ídolo. Meus irmãos, nós precisamos consagrar nossas famílias, ordenar a santidade. Não é ser legalista, é levar o amor de Deus, é mostrar que a nossa vida de santidade deve ser consequência natural, pelo amor que temos a Cristo Jesus, pelo prazer que temos na natureza dEle, naquilo que Ele é, e então somos santificados como santo é o nosso Deus. Porque o contrário disso é legalismo também. Que tem filhos que muitas vezes dizem assim, eu não vou seguir meu pai nunca. Eu só quero completar os 18 anos e eu não piso mais na igreja. Sabe por quê? Porque vive na base do legalismo. Se você fizer isso, vai para o inferno. Tem pais que dizem assim, papai do céu não gosta disso não, viu? Assim, assombrando a criança que cria aquela imagem, né, daquele Deus que está pronto para lançar no inferno. Diz, faça alguma coisa que eu vou fazer você queimar no fogo do inferno. E a criança fica apavorada. Meus irmãos, Jacó estava determinado a deixar para trás os deuses cananeus, porque eram muitos deuses dentro da sua família, e servir a Deus em outro lugar. Eu queria fazer uma observação que não está no texto. Não está no texto porque está implícito no texto. Você não vai ver se você ler. A palavra Betel, ela é uma palavra de origem hebraica. Sabe o que significa Betel? Isso, alguém falou aí. Casa de Deus. Casa de Deus. Sabe qual é o lugar de salvação que Deus determina para Jacó e sua família? A casa de Deus. Será que é por acaso? Não, não é por acaso, irmãos. Jacó vai ser salvo quando ele estiver com a sua família na casa de Deus. Irmãos, Jacó é ordenado por Deus a ir a Betel. Betel é o lugar onde ele se encontrou com Deus, onde Deus se revelou a ele, falou a ele, trouxe consolo, conforto e direção ao seu coração. Ele fez o que fez Josué, Jacó. Vocês lembram quando Josué estava lá, já no finalzinho do seu livro, capítulo 24, especialmente o versículo 15, Josué está ali reafirmando a aliança com Deus, e ele diz ao seu povo o seguinte, olha, se vocês quiserem seguir aos outros deuses, vocês podem seguir, mas eu quero que fique bem claro aqui, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, Jacó está fazendo bem antes de Josué a mesma coisa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lance fora os deuses estranhos, lance fora os ídolos de vocês e sirvam a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos seguir a direção de Deus, porque em Deus há salvação. E Jacó prega para a sua família. E Jacó anuncia quem Deus é, o plano de Deus, a salvação de Deus. Se temos, irmãos, ouvido e entendido o Evangelho de Cristo, não podemos nos calar diante da nossa família. Talvez você já esteja dizendo no seu coração, pastor, eu já não aguento mais. Eu já falei tantas e tantas vezes. Meus irmãos, eu tenho uma experiência. Eu fui o último a ser convertido lá na minha casa. E minha mãe pregou para todo mundo, né? Todo mundo se converteu. E eu dizia para ela, eu não vou me converter, que eu não vou para a igreja para ficar rezando, né? Dizer, rezando. Eu não vou. Só, irmãos, que não depende da força da mãe da gente. Porque a mãe só é um instrumento por meio de quem, ou o pai só é um instrumento por meio de quem o evangelho é anunciado. Mas quem quebra o coração de pedra, quem troca o coração de pedra e dá um coração de carne, é Deus. E eu achava que eu não ia seguir nessa direção. Até que foi um dia, minha mãe disse, vá para um retiro de jovens que estava tendo lá na igreja. E naquele dia era o dia determinado por Deus. Ela poderia ter dito, eu já falei tanto para esse menino, não vou mais nem falar, vou desistir. E se ela talvez tivesse desistido, né, Deus sabe todas as coisas, que eu já estava determinado para que aquilo ali viesse a acontecer. Mas já imaginou se ela não tivesse persistido, insistido um pouco mais?
Meus irmãos, a gente não pode desistir. No kairós de Deus, no tempo oportuno de Deus, a palavra vai chegar lá se Deus assim quiser. A palavra vai chegar lá. Agora você não pode deixar de falar. Como pai, você não pode deixar de falar de Jesus. Ah, pastor, está entrando aqui, saindo aqui. Não deixe, persista, persista. Até que ele possa lembrar e até mesmo a sua voz ecoando dentro da cabecinha dele ou dela, aquilo que você tem anunciado. Meus irmãos, se nós temos conhecido a salvação de Deus, o Deus que salva, o Deus que está conosco, nós não podemos nos calar. Ao apresentar a Cristo, os nossos familiares, nós devemos mostrar, irmãos, a exclusividade que Ele quer do nosso coração. Nada pode estar no mesmo patamar de Jesus no nosso coração, porque senão teremos dois senhores. E como disse Jesus lá no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 24, não tem como servir a dois senhores. Não tem como. O nosso Deus é Deus que quer um lugar exclusivo em nossa vida. E não é num patamar inferior aos bens materiais, ao orgulho que está dentro de nós. Deus, Ele quer o patamar mais alto da nossa vida. Ele quer o pódio, um primeiro lugar da nossa vida. Não dá para servir a Deus e ter um outro Deus lá, combatendo com Ele, servindo a Ele um ao outro. Vai desagradar um e agradar o outro. Deus quer exclusividade. Testemunho do socorro de Cristo em sua vida. Você que já conhece a Cristo Jesus, você lembra da vida que você vivia anteriormente? Você lembra na escravidão, porque você estava servindo a uma outra coisa que não era Deus, e você todo dia ia lá, alimentava, servia, e a sua vida estava sendo destruída cada vez mais, mas Deus viu o seu coração naquele dia de angústia e te salvou. Deus viu o seu coração como viu o coração de Jacó no dia que ele fugia de Esaú, pensando dentro de si: eu vou morrer agora, meu irmão vai me matar, meu irmão vai me destruir. E Deus contemplou Jacó e abençoou Jacó e salvou Jacó. Meus irmãos, testemunho do socorro de Deus em sua vida. Talvez os seus filhos, talvez o seu cônjuge ainda não escutou um pouco da sua história. Talvez até mesmo a sua sogra ainda não ouviu. Por que é que você está vindo para a igreja? Por que é que você vem aqui adorar ao Senhor? Talvez ela precise ouvir, para saber que você serve ao Deus da salvação, ao Deus que salva o coração aflito, angustiado. Testemunhe, meu irmão, testemunhe, minha irmã. É Deus quem nos livra do caminho da morte e promete estar conosco todos os dias, não é mesmo? Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele diz que se a mãe, porventura, abandonar o filho que amamenta, Ele não vai te abandonar. Esse é o Deus que está com você. Pregue Ele à sua família. Pregue Ele. Mostre a exclusividade que Ele quer no coração. E deixe Deus trabalhar. Certa vez, Paulo, conversando com a igreja lá em Corinto, e havia uma discussão dentro daquela igreja. Qual era a discussão? A discussão era o seguinte: fulano é quem prega, cicrano prega melhor, né? Paulo prega assim, ou outro prega assado. E aí Paulo, percebendo isso, diz: olha, o nosso papel é, um planta, o outro rega, mas quem faz crescer a palavra é Deus. Você pode lançar a semente, outro vir e ensinar e falar, mas se Deus não operar para que aquela semente desenvolva, ela não vai crescer, ela não vai dar fruto. O que é que isso tem a ver com a sua vida? O que é que isso tem a ver com a nossa função como pais? E você também que é mãe. Nós precisamos entender que o nosso trabalho é um trabalho de plantação. A gente lança a semente, a gente traz para a igreja, a gente canta a palavra, a gente prega a palavra. Agora, quem faz crescer no coração é Deus. Deixa eu dizer mais uma coisa: talvez você esteja sem dormir já faz um tempo, porque você se vê carregando um peso muito grande, porque seu filho está desviado, porque sua filha está desviada, porque você sabe que o seu cônjuge não é crente, vem para a igreja, senta no banco, mas não é crente, porque isso acontece muito. Né? Aqui todo mundo é santo, chega em casa, todo mundo tem seus demônios, né? E você esteja angustiado, carregando o peso, porque você diz: meu Deus, eu falo tanto,
Eu digo tanto, eu anuncio tanto, mas não vejo mudança. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Alivie seu fardo, porque quem faz crescer a palavra não é você. Não é você não, é Deus quem faz crescer a palavra. Seu papel é plantar, então não se cale não. Anuncie, fale de Cristo Jesus. O que você não pode é ser tomado pelo cansaço e dizer, eu não tenho mais força, cansei, me esvaí. E não falar, tem que falar. Tem que falar. Meus irmãos, Jacó fez exatamente isso. Se nós pudéssemos aqui pintar um quadro, eu vejo Jacó subindo numa pedra, falando do alto para toda a sua família, todos os seus servos, todo o povo que ele era líder, que ele era considerado ali o pai, aquele que dava a palavra final, dizendo, larguem os deuses de vocês, se voltem para o Deus da consolação, para o Deus que pode nos dar salvação nessa situação que nós estamos vivendo. Assim deve ser também a nossa vida. Por fim, essa história, irmãos, trágica e ao mesmo tempo encantadora. Trágica porque a gente vê a ação carnal e mundana dos filhos de Jacó, mas encantadora porque nos mostra o Evangelho, a salvação de Deus. Irmãos, a história de Jacó ainda nos ensina que um pai que é salvo por Deus dirige sua família para a casa de Deus. Para a casa de Deus. Irmãos, o lugar para onde Jacó deveria ir com a sua família se chama Betel. Betel, que significa casa de Deus, morada de Deus. Irmãos, simbolicamente isso tem um significado. O que Deus está dizendo é: há salvação se você estiver junto de mim, se você estiver na minha morada. Deus está dizendo: Jacó, volta para o lugar onde eu me encontrei contigo, para que você possa estar guardado sob as minhas asas, assim como a galinha que guarda os seus pintinhos, o teu povo vai ser salvo, guardado por mim, se você for para a minha casa. Irmãos, Jacó aqui nos ensina algo que nós precisamos conduzir a nossa família para a casa de Deus. Agora deixa eu lhe dizer, esclarecer aqui. A casa de Deus aqui, irmãos, não são esses templos apenas. A casa de Deus somos nós, a comunidade, o corpo de Cristo Jesus, o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo, somos nós. Irmãos, o que seria o lugar de salvação hoje para nós? Onde é que seria Betel? Betel seria no ajuntamento da igreja, quando estamos todos juntos como corpo de Cristo, como comunidade do Senhor, como templo do Senhor, adorando ao nosso Deus. Aqui há salvação e nós não podemos negligenciar trazer os nossos filhos para o culto. Estão lá no Free Fire, essa hora, sendo bombardeado por todo tipo de violência, estão na internet zapeando, entrando em todo tipo de site, estão lá escravizados pela ansiedade, jovens escravizados pela ansiedade. Por quê? Porque estão nesse mundo frenético das redes sociais, das coisas muito rápidas e a cabeça explodindo. E pasmem, infelizmente, muitos pais não levam seus filhos a Betel. Você que tem trazido seus filhos, eu louvo a Deus, eu estava preocupado aqui hoje. Eu disse, eita, Denise não veio hoje, aqui tem um bocado de criança nessa noite. Como é que vai ser esses meninos aqui? Será que eu vou conseguir pregar e esses meninos vão prestar atenção? Eu louvo a Deus por cada mãe, cada pai que tem trazido seu filho. Porque tem entendido que a salvação está em Betel, na casa de Deus, no ajuntamento do templo do Senhor. Eles estão ouvindo a palavra que dá vida, a palavra que os abençoará aqui nesses dias, enquanto eles viverem, talvez nos seus 80, 90, até 100 anos, e no porvir, na eternidade. Que adianta os nossos filhos, irmãos, terem um bom trabalho, terem até um bom casamento, e perderem a alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não é sábio.
Nós precisamos, irmãos, trazer os nossos filhos, levar a nossa família. Quando Jacó, irmãos, conduziu a sua família para a casa de Deus, os inimigos ficaram aterrorizados. Veja o que diz o versículo 5. Diz assim: quando eles partiram, ou seja, quando Jacó sai de onde estava e vai para Betel, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou a Luz. Luz também era um lugar, um nome dado àquele lugar onde passou-se a ser chamado de Betel, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. Irmãos, o terror se estabeleceu no inimigo. Se estabeleceu no inimigo. Quando nós estamos, irmãos, em Cristo Jesus, na casa de Deus, irmãos, o inimigo não tem vez. O inimigo está derrotado. Porque nós estamos revestidos, guardados. O inimigo pode tentar de todo jeito, mas ele não vai nos atacar, ele não vai nos atingir, melhor dizendo, porque nós estamos guardados em Deus. Meus irmãos, Betel ficava em Canaã, que detalhe, era a terra da promessa, assim como a casa de Deus fica nos céus também, né? Quando estaremos eternamente tabernaculando com o nosso Deus na eternidade, e o sinal do céu, e o gozo do céu aqui na terra acontece todas as vezes que a igreja está em adoração a Deus, está reunida em culto a Deus, e nós estamos adorando ao nosso Senhor, e Deus se faz presente, e Deus fala, e a palavra de Deus dá direção, instrui, exorta, consola os corações. Meus irmãos, um pai que é salvo por Deus, dirige sua família para a casa de Deus. Escute bem. Se arrependa hoje, viu? Se arrependa hoje. Mude a direção dos seus filhos. Eu já falei aqui em outro momento. A hora de curvar o carvalho, o pezinho de jaca, é quando ele está novo. Depois que ele fica velho, fica mais difícil. Aí você vai ter que arrancar uns pedaços dele. Você vai ter que danificar ele. Então, cumpra seu papel. Pastor, e se eles se desviarem? Você não tem que tomar essa ansiedade. O futuro pertence a Deus. Seu papel é cumprir sua missão. E sua missão é instruir os seus filhos, é pregar o Evangelho, é trazê-los para Betel, é trazê-los para o culto a Deus, é fazê-los experimentar esse momento de contato com Deus. Nós não podemos negligenciar isso, meus irmãos. Precisamos conduzir nossa família a Betel, a casa de Deus. Até mesmo quando a nossa esposa está meio emburrada. Você que é pai, ganhe no coração, ganhe, né? Converse com ela, dialogue. Às vezes o marido também está emburrado, às vezes não quer, não vou hoje não quer não sei o quê. Converse, exercite, peça sabedoria da parte do Senhor, para que você ganhe, mas faça seu papel, cumpra sua missão. A salvação de Deus, irmãos, tem um novo lugar para nós, e essa salvação é junto do Pai, na casa do Pai, e nós não podemos estar sozinhos. Deixa eu fazer uma pergunta a você que mexe muito com o meu coração. Eu não sei se vai mexer com o seu, eu espero que sim, mas eu fico pensando, se eu chegar lá no céu e não encontrar Caleb, Mirelle, Mariana, Bernardo, eu sei que lá no céu a gente nós vamos ser transformados, muita coisa Deus vai tratar, para que a gente não venha lá se angustiar com nada. Mas irmãos, que dor para mim imaginar que eu não vou encontrá-los lá, que vou estar sozinho lá. Você que tem filhos, você sente isso também? Você já parou para pensar sobre isso? Está na hora de evitar os seus esforços para trazer os seus filhos a Betel, para experimentar a salvação de Deus. Para onde você tem conduzido os seus filhos e esposa? Você que é pai, você que nesse dia, hoje, já deu ações de graça, desde de manhã está celebrando, se alegrando. Você como líder, como homem segundo a palavra de Deus, para onde você tem conduzido a sua esposa e os seus filhos? Uma das coisas mais estranhas que eu acho, meus irmãos, é um crente
que recebe uma grande bênção da parte de Deus, e ao invés de celebrar a Deus, está celebrando na futilidade do mundo. Eu penso, irmãos, que todo crente que sabe que recebeu o que recebeu da parte de Deus, seja um filho, um bem, o que você vier receber, deveria estar dando ações de graça por isso, a Deus, deveria estar oferecendo culto a Deus. Aí às vezes, sabe o que é que me assusta? Que eu chego em casa, às vezes vou lá nas redes sociais, aí tem gente celebrando a vitória que Deus deu, distante do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. É muito estranho isso, irmãos. É muito estranho. Irmãos, nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos conduzir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. Essa é uma tarefa árdua. Não pense que é fácil, não. Eu tenho 3. E sei como isso pesa sobre nós. Que o diga minha esposa também. Devemos conduzir a nossa família, irmãos, para onde Deus deseja se revelar a nós. E onde Deus deseja se revelar a nós é Betel, é morada de Deus, é no nosso convívio, é no nosso meio que a palavra, a voz de Deus soa ao coração dos nossos filhos, do nosso cônjuge. A palavra penetra, ela entra lá e ela cresce e dá o seu fruto. E você vê uma nova esposa, um novo esposo, um novo filho, com valores diferentes, abominando aquilo que não agrada a Deus e vivendo para a glória do Senhor. Lute pela salvação da sua família. Aqueles que estão na expectativa de filhos, comece a orar já por esse propósito. Você que já começou a fazer família agora, que já está pensando talvez no 2º ou no 3º, pense direitinho na responsabilidade que você tem. Assuma o seu compromisso. Você tem visto os inimigos a rodearem o seu lar. Ouça a palavra do Senhor e faça o que Deus quer que você faça. Porque a salvação vem dEle, a salvação vem do Senhor. Pregue aos seus entes queridos a salvação e os conduza para onde a palavra de Deus quer que você vá, para que você chegue a Betel com eles. Para finalizar, deixa eu fazer aqui algumas aplicações mais diretas. Assuma a liderança do seu lar. Não vá na onda do pai bobão. Você é líder. Você foi chamado para liderar. A última palavra é sua. Você é o líder do seu lar. Assuma, não é querendo se sobrepor à sua esposa. Assuma com a sua responsabilidade. Seja homem, para dizer aqui quem manda sou eu aqui. A feira sou eu quem vou trazer. O bom testemunho primeiro vai ser o meu. Quem vai começar a ensinar a oração aqui sou eu. A palavra, quem vai começar a ensinar aqui sou eu. Assuma o seu papel de liderança. Influencie, porque liderar é influenciar. Influenciar. Seus filhos precisam olhar para você e precisam seguir as suas pisaduras. Você precisa dizer como Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Sua esposa também precisa ver em você isso, o amor de Cristo Jesus em você. Ouça a palavra do Senhor e faça o que Deus quer que você faça. Mostre a salvação que Deus tem te dado, que Deus te deu em Cristo Jesus. Você é pai. Assuma o seu dever como um líder do seu lar e pregue o Evangelho a todos, para que eles possam ser salvos. E lá no grande dia, você dizer ao Pai: meu Pai, a missão que tu me deste para realizar, eu cumpri. A principal missão, levar o Evangelho, ser instrumento de salvação para a nossa família. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude nessa responsabilidade, que não pense que eu estou falando aqui de forma ingênua. Eu sei do peso que é. Mas eu também sei de uma coisa, que eu não estou sozinho nessa tarefa. Que eu tenho o Espírito Santo ao meu lado. Que você tem o Espírito Santo, que vai te encher, que vai te usar para que você realize sua tarefa. Amém? Portanto, vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao nosso Senhor nessa noite a ajuda, o auxílio dEle, que Ele nos ajude a levar salvação para a nossa família. Vamos fazer essa oração nessa noite. Eu queria que você já ficasse de pé.
Depois da oração eu estarei ministrando a bênção. E hoje nós temos uma assembleia extraordinária, então os irmãos, depois dos avisos, não saiam assim, os membros permaneçam, que nós teremos uma decisão para tomar aqui ainda nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria que você que é pai pudesse orar para que Deus te desse sabedoria em cumprir a sua missão como evangelista do seu lar. E você que é filho e esposa, que você pudesse lembrar nesse momento do seu pai, talvez do seu cônjuge, do seu marido, e pedisse a graça do Senhor para que ele pudesse ser instrumento de Deus ali dentro da sua família. Então nós vamos orar nesse momento, vamos pedir favor do nosso Deus. Meu Pai, nós te louvamos porque tu falas ao nosso coração. Nós não estamos surdos à tua voz, o teu Espírito Santo, Pai, nos dá entendimento. E o que nós queremos, Senhor, é cumprir a missão que o Senhor nos deu. Meu Deus, assim como Jacó, que diante, Senhor, daquela situação de aflição, quando se via cercado dos seus inimigos, recebeu da tua parte provisão para a salvação. Nós nessa noite pedimos, nos ajuda, Senhor, também, nos dá essa provisão, para que possamos, Deus, falar de Cristo Jesus com ousadia, Pai, com criatividade ao coração dos nossos filhos, também, Deus, ao coração da nossa esposa, meu Pai. Tu sabe como muitas vezes há uma luta nos lares, Pai, para chegar até aqui, para cultuar a Ti, quando um dos cônjuges não quer vir, meu Pai. Eu te peço, usa com sabedoria o Teu servo, usa com sabedoria as palavras que ele irá dizer, meu Deus, e que ele possa conduzir o seu lar, de forma que o Teu nome seja glorificado. Meu Pai, eu te peço, Pai, dá-nos o Teu poder, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que possamos cumprir a nossa responsabilidade, e naquele grande dia, apresentar a Ti, Senhor, como mordomos da Tua obra, aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Seja com cada pai aqui nessa noite, com aqueles pais que estão nos ouvindo, Senhor, através da internet, que essa mensagem encontre lugar em seus corações, e que eles entendam aquilo que o Senhor está fazendo, e está querendo que eles façam. Eu te peço assim, porque toda luz, todo entendimento vem do Senhor. Pai, assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se assenta por um instante. Desde já, aqueles que são membros da igreja permaneçam aqui. O nosso diácono Marconi, nesse momento, vai pegar uma folhinha de papel. Pode desligar, viu?